Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ter uma aula sobre fatorial. Fatorial nada mais é do que um produto de uma sequência de números. Então, a gente tem lá, ó, aqui, ó, fatorial. Nós representamos assim, ó, n e um ponto de exclamação. Então, a análise combinatória tem uma parte muito importante que é o fatorial, que é o que eu estava falando, né? O fatorial, ele é usado da seguinte forma: a multiplicação de números naturais consecutivos é muito frequente na análise combinatória. Por exemplo, a quantidade de números naturais de 6 algarismos distintos que podem ser formados com 6 algarismos, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, é dada por... Então, vamos pensar. Eu quero saber quantos números naturais de 6 algarismos distintos, né, que nós podemos formar com esses 6 algarismos aqui, de 1 a 6. Então, para a primeira posição, nós temos 6 opções, né? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aí, como uma já foi usada, para a segunda posição, nós teremos 5, e assim por diante, né? Na terceira posição, 4, depois 3, depois 2, depois 1. Então, seria um produto dessa forma aqui: 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Agora, para simplificar as operações com expressões desse tipo, nós vamos adotar esse símbolo, que é o fatorial, né? N, e em seguida um ponto de exclamação. Nós podemos ler como N fatorial ou fatorial de N, que indica o produto dos números naturais consecutivos, ou seja, N, né, que é o número, depois N menos 1, depois N menos 2, e assim por diante, até chegarmos no número 1. No nosso exemplo, temos fatorial de 6, ou ainda 6 fatorial. É igual a 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Como que a gente faz esse cálculo? Eu vou fazer 6 vezes 5, quanto dá? Isso, 30. 30 vezes 4, quanto dá? Isso, acertou quem disse 120. 120 vezes 3, faz 12 vezes 3, 36. Então, 360, né? 360 vezes 2 vai dar, isso, 720, que vezes 1 dá 720 mesmo. Então, nós temos fatorial de 6 é igual a 720. Outros exemplos. Vou começar de baixo para cima, ó. Fatorial de 5. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, ó, eu sempre vou começar pelo número do fatorial. Então, se o fatorial é de 5, eu vou começar pelo 5. E aí, eu vou fazer 5 menos 1, 4. 5 menos 2, 3. 5 menos 3, 2, né? Como naquele exemplo que eu passei no início. Então, sempre eu vou diminuindo 1, até chegar no 1. Então, 5 vezes 4, isso, 20. 20 vezes 3, quanto dá? 60. E 60 vezes 2, 120. Muito bom. Então, 120 vezes 1 é igual a 120. Fatorial de 4. 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. E 24 vezes 1, 24. Fatorial de 3. 3 vezes 2, vezes 1. 3 vezes 2, 6. E 6 vezes 1, 6 mesmo, né? Fatorial de 2 vai ficar 2 vezes 1, ou seja, 2. Então, notem que sempre que eu vou diminuindo, né, tanto que eu comecei de baixo para cima, a gente pode chegar a uma conclusão que é essa propriedade fundamental dos fatoriais. O que é a propriedade fundamental dos fatoriais? Bom, se fatorial de 4
é 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1, que dá 24. E o fatorial de 3 é 3 vezes 2, vezes 1, que o resultado é 6. Nós podemos escrever assim, ó. Fatorial de 4 é igual a 4 vezes o fatorial de 3. Porque o fatorial de 3 não é 3 vezes 2 vezes 1? E não é o restante que está faltando aqui, ó. 4 vezes o quê? 3 vezes 2 vezes 1, que é o fatorial de 3. Então, eu posso escrever dessa forma. E isso nos facilita para simplificar algumas situações em que aparece o fatorial, tá? Então, agora, nós vamos fazer a simplificação de algumas expressões em que aparece o fatorial. Então, a primeira, eu tenho 10 fatorial sobre 9 fatorial. Bom, 10 fatorial, ele é 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, até chegar no 1, certo? Mas eu não vou precisar escrever tudo isso. Porque no denominador, eu tenho fatorial de 9. Então, eu vou fazer assim, ó. 10 vezes fatorial de 9 sobre fatorial de 9. Por que eu parei no 9 aqui, ó? Porque no denominador eu tenho fatorial de 9. E aí, eu vou poder fazer o seguinte. Eu vou poder simplificar esse fatorial de 9 com esse fatorial de 9. Sobrou o quê? O 10. Então, fatorial de 10 sobre fatorial de 9, simplesmente o resultado será 10. Não vou precisar fazer nenhum cálculo. Segundo exemplo, fatorial de 7 sobre fatorial de 4. Bom, agora eu vou fazer. Fatorial de 7 é o quê? 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Só que como no denominador eu tenho fatorial de 4, então eu vou parar aqui, ó, no 4 fatorial, certo? Porque 4 fatorial aqui é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E aqui também. E aí eu posso fazer o quê? Eu posso simplificar o fatorial de 4 no numerador com o fatorial de 4 do denominador. Sobrou o quê? 7 vezes 6 vezes 5. Fácil, né? Aí eu vou fazer 6 vezes 5 dá 30. 30 vezes 7 vai dar 3 vezes 7, 21. Então, 210. Certo? Outro exemplo. Fatorial de 10 sobre 3 fatorial vezes, quando não tem nada é porque está multiplicando, tá, gente? 7 fatorial. Bom, qual é o maior? O 3 ou o 7? O 7. Então, é nele que eu vou parar. Porque fica mais fácil fazer esse cálculo aqui do que esse, né? 3 fatorial é bem menor. Então, eu vou fazer 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Vou parar no 7, ó. Por quê? Para eu simplificar com o 7 fatorial do denominador. Então, parei aqui, ó. O 3 fatorial eu vou decompor. Então, vai ficar 3 vezes 2 vezes 1, certo? E o 7 fatorial, eu não preciso. Por quê? Porque eu vou simplificar com o 7 fatorial que está em cima. Então, sobrou o quê? 10 vezes 9 vezes 8 sobre 3 vezes 2 vezes 1. Eu posso multiplicar todos esses números, colocar aqui, multiplicar todos esses números e colocar aqui. Mas eu acho mais prático eu simplificar primeiro, porque assim eu faço cálculos menores, né? Então, por exemplo, o 3, eu consigo dividir, o 9, eu consigo dividir por 3, não consigo? Então, 9 dividido por 3, ó, dividido por 3, vai dar o quê? 3. E o 3 dividido por 3 vai dar 1. Simplifiquei por 3. Então, isso tem que prestar atenção. O 10 também consigo dividir por 2, ó. O 2 também consigo, o 8 também consigo dividir por 2. Vou com 8, porque multiplicar por 10 é sempre mais fácil, né? A gente tem que pensar o que é mais prático. Então, vou fazer, ó, 8 dividido por 2 dá 4. 2 dividido por 2 dá 1. Olha só, embaixo acabou, né? 1 vezes 1 vezes 1, e esse aqui eu já cortei. Então, sobrou o quê? 10 vezes 3 vezes 4, né? Então, prático. Vou fazer 3 vezes 4, 12. 12 vezes 10, é só acrescentar um zero na frente, né? Então, vai ficar
120. Ok, gente? Então, uma outra observação importante é lembrarmos o fatorial de 1 e o fatorial de 0, tá? Fatorial de 1, seguindo a mesma lógica, vai ser o quê? 1, não é mesmo? Porque se a gente começa a multiplicar do n até chegar no 1, e o n já é 1, então o fatorial de 1 é 1. Muito bem. Agora, o interessante é o fatorial de 0. Porque a primeira coisa que a gente vai pensar, fatorial de 0 é quanto, né? Talvez alguém diga 0, mas não. Fatorial de 0 é 1. 1 mesmo, tá bom? Beijos e até a próxima aula.